Glórias a Deus. Hoje nós vamos dar sequência. Livro do Apocalipse. Hoje nós começamos a partir do verso de número 12. Glórias a Deus. Se você encontrou e for possível se colocar de pé, vamos ler. Podemos ler juntos o texto, verso 12 até o verso de número 17. Vamos ter versões diferentes, mas não faz diferença não. O importante é você se prontificar a ler, porque enquanto você lê, você memoriza melhor o que o Senhor tem dito à sua igreja. Segundo livro, Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Isso diz. Pode ler comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Sei onde habitas, e ao lugar onde está o trono de Satanás. Contudo, retens. Não, vamos começar de novo. Vamos ler todo mundo junto do início ao fim. Pode colocar força aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Isso diz: aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habita. Qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra vós pelejarei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escreverei um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glórias a Deus. Tome assento, por favor. É claro que, como a gente tem sempre feito nas quintas-feiras, não dá para afirmar que vai ter tempo da gente pegar todos os pormenores dessa carta, porque são coisas demais. Se a gente fosse ficar realmente fazendo uma exegese dela, a gente ficaria aqui pelo menos até no final do ano só com ela. Mas vamos tentar tirar o máximo de proveito possível dela, para que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Como em todas as duas primeiras, eu sempre acredito que começar a pensar nessa carta, pelo nome, pelo título da cidade, nos chama muita atenção e nos revela muitas coisas. Essa carta foi escrita à igreja de Pérgamo, também uma cidade de hoje, a Turquia, na época era a Ásia Menor, está ali bem ao norte de Israel. Você pega a faixa de Gaza ali subindo o Mar Morto, é a parte de cima ali, a crista de onde estava o templo de Israel na época. Essa cidade é uma cidade muito especial, porque ela foi a capital da Ásia por 400 anos. Era uma cidade muito imponente, uma cidade muito grande, uma cidade com um poder muito forte. Tanto é que quando começaram a disputar qual das províncias romanas seria a primeira a colocar um templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganha a disputa e ela então é sediada, ela é autorizada a construir o primeiro lugar aonde o imperador romano, que tomava para si o título de rei e senhor, de Deus e senhor, então ele começa a ser adorado nessa cidade. Algumas outras coisas interessantes da cidade de Pérgamo é que ela disputava com Alexandria o título de ter a maior e a melhor biblioteca da época. Então eram pessoas muito inteligentes, pessoas muito cultas, muito estudadas.
Os historiadores chegam a dizer que na biblioteca de Pérgamo havia mais de 200.000 exemplares de livros diferentes. Tão grande era a preocupação que essa cidade tinha com o conhecimento. De Pérgamo você vai achar uma outra coisa que fez parte da história da humanidade durante muito tempo, e até hoje a gente ainda tem vislumbres do que isso significa. Pérgamo é a cidade que consegue quebrar a hegemonia dos egípcios no que diz respeito à escrita. Até essa época era a dificultosa escrita nos papiros, aqueles rolos, aqueles papéis amassados de um certo junco que era produzido ali às margens do rio Nilo. É mais ou menos como aquele material que eles fazem as esteiras, taboa, né? Taboa. Era mais ou menos parecido com aquilo. Tirava-se muito dela, ia socando até desfazer as fibras, e depois fazia-se uma certa massa e espalhava aquilo para que ele pudesse secar, muito parecido com a nossa celulose de hoje. E isso durou muito tempo, até o tempo em que Pérgamo começa a assumir para si esse título de ser uma das cidades mais culturais da época, mais inteligentes da época. E eles então desenvolvem outro estilo de escrita que ficou conhecido mundialmente como pergaminho, exatamente por causa do nome da cidade. E foram nesses pergaminhos que todo o Novo Testamento foi escrito, e essa carta especificamente de João para a própria igreja de Pérgamo foi escrita em um desses materiais totalmente diferentes, vindos ou criados na cidade de Pérgamo. Pérgamo então chama a atenção da sua época, do povo da sua época, exatamente por causa disso, essa ideia de grandeza, de nobreza. Eles gostavam dessa ideia de querer aparecer para o mundo. Uma das traduções mais próximas de Pérgamo é casado ou casada. E quando Jesus toma para si essa igreja, ele faz questão de identificar exatamente isso. Para essa igreja eu quero um compromisso. Obrigado, irmão. Para essa igreja eu quero um compromisso marital. Para essa igreja eu quero um compromisso mais sério. Começamos com Éfeso. Quem se lembra o que significa Éfeso? Quem se lembra o que significa Éfeso? Éfeso é a igreja desejável. Lembra? Semana passada estudamos Tiatira. Lembra de Tiatira? Aquela igreja que exala perfume, mesmo vindo da mirra. Nós fomos para Esmirna, para Esmirna, que é essa igreja que exala um cheiro, mesmo vindo da mirra. A mirra significa amargura. Então nós temos uma igreja que mesmo com uma raiz de amargura, ela consegue produzir um bom perfume. Ela consegue chamar a atenção de Jesus por aquilo que ela faz. E Paulo vai escrever em uma de suas cartas que nós carregamos ou transmitimos o bom perfume de Jesus por onde quer que a gente passe. Agora chegamos em Pérgamo e o compromisso de Jesus com essa igreja vai aumentando, porque agora ele quer chamar essa igreja para uma responsabilidade de um casamento, para a responsabilidade de uma vida a dois, para a responsabilidade de um relacionamento mais próximo, mais forte, mais estável. Quando nós começamos a pensar nessa carta, a primeira coisa que deve estar na nossa mente é exatamente isso. Por que era tão importante que essa igreja, que essa cidade, que essa nação, que esse povo fosse alcançado? Eles eram um povo estratégico. Eles estavam num caminho muito especial. Passar o evangelho por ali era algo que Paulo fez com muita clareza, com muita sinceridade, porque ele sabia que era uma cidade muito especial para expandir o universo, para expandir o cristianismo. É como se de repente você pegasse o que você tem para oferecer e levasse para uma mega cidade como São Paulo, de onde você vai achar pessoas de todos os estados do país, de onde você vai praticamente achar representantes de quase todos os países do mundo. Você sempre vai esbarrar com alguém em São Paulo, vindo de um outro lugar, e essas pessoas traziam e levavam informações. E para essa cidade, tanto quanto para outras, tanto quanto Éfeso,
essa estratégia era muito especial, e isso é muito importante para nós como igreja, porque o que nos é revelado não é somente para nós, o que nos é ensinado não é para reter, o que nos é ensinado é para passar adiante. Se tem algo que a gente vai aprender com Deus, é que não faz diferença para quantas pessoas você ensina o que Ele já te ensinou. Isso não vai sair da sua cabeça. Muito pelo contrário. Quanto mais você ensina, mais você aprende e mais polido vai ficar o seu conhecimento de Deus. Pérgamo é essa cidade. É esse momento de trazer a responsabilidade das igrejas para as quais ele estava escrevendo essa identidade. Olha, eu não quero apenas uma igreja onde tenha uma placa do lado de fora, onde as pessoas conheçam vocês na cidade. Eu quero uma igreja com a qual eu possa dividir um relacionamento sério. Eu não quero um flerte, eu não quero um namoro, eu não quero passar tempo com você, eu não quero gastar tempo com você, eu quero viver com você e você viver comigo. Quando pensamos em Pérgamo, a primeira coisa que vem é exatamente isso. Deus nos chama para esse compromisso de sermos dele e ensinarmos dele para um número cada vez maior de pessoas. O verso 12 começa nos mostrando coisas muito especiais. Deixa só eu reler para você. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus já começa mostrando as armas já logo no início. Ele já começa dizendo para essas pessoas: olha, quem está conversando com você não é um pobre coitado, não é alguém que não tem sabedoria, que não tem conhecimento. Quem está chamando você para a conversa não é alguém que você vai conseguir enganar com facilidade. Quem está chamando você para um relacionamento não é alguém a quem você vai conseguir ludibriar. Eu sou aquela pessoa que tenho a espada de 2 gumes. É aquela que, como a própria Bíblia diz, é a única que consegue fazer a separação entre a alma e o espírito. É a única que consegue ir aonde ninguém mais vai. É aquela espada que divide o Adão homem do Adão espiritual. É aquela espada que consegue discernir os intentos do meu coração. Porque, como o próprio Paulo diz, tem coisa que eu acho que eu deveria fazer, e quando eu faço eu percebo que eu não poderia ter feito. Mas quando eu estou pensando em fazer, parece uma coisa boa. É ou não é assim? Tem coisa que a gente age, e na hora que você está agindo, você fala: não, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho certeza de que Deus está me aprovando. Eu tenho a plena convicção de que eu recebi um direcionamento de Deus para fazer. E quando a gente faz, caímos com os burros na água. Por quê? Porque não damos ouvidos sinceramente a Deus. Preferimos ouvir aquilo que para nós é mais interessante, e o nosso coração é um terreno enganoso. É por isso que todas as vezes que a Bíblia vai falar para mim e para você a respeito de decisões, ela vai falar: coloca diante de Deus, põe diante dele. Ele aprovou? Beleza. Ele não aprovou? Esquece. Ele ainda não se pronunciou? Não faz nada. Por quê? Porque agir sem autorização de Deus só vai te trazer prejuízo. Quantas e quantas vezes a igreja do Senhor tem sofrido nessa terra por causa disso? Tomamos decisões, e mais decisões, e mais decisões, de trocar de emprego, de casar com fulano ou com ciclano, de comprar um carro, de comprar uma casa, e a gente vai: não, é pela fé, é pela fé, é pela fé, e quando a gente percebe, lá estamos nós, no meio da prova, no meio do deserto, e Deus olha para mim e para você e diz: eu não mandei você entrar nessa, se vira, sai daí. Você precisa aprender a colocar os seus caminhos na minha mão. Você precisa aprender a me perguntar antes, a confiar na minha palavra. E se eu não te dei autorização de ir, não vai. Se eu ainda não liberei para ir, não vai. E mesmo se você já estiver indo e você receber a minha palavra de parar de ir, abandona o seu projeto e fica com o meu, porque eu sei o que eu estou fazendo. Sou a única pessoa que possui a espada de 2 gumes. Olha como que Jesus começa essa carta para essa igreja.
Olha a responsabilidade que Ele quer, o compromisso que Ele quer com essa igreja para a qual Ele quer dividir um relacionamento eterno. Às vezes a gente assume um compromisso com o marido ou com a esposa e a gente já sabe, isso não vai passar de 60, 70, 80 anos. Não dá para se imaginar um casamento que vai chegar a 100, 120, 150 anos. Por mais cuidadoso com a sua saúde que você seja, a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que se nasceu com vida, uma hora ou outra você vai morrer. E mesmo assim a gente investe, mesmo assim a gente cuida, mesmo assim a gente respeita, a gente faz de tudo para que essa pessoa amada se sinta bem ao nosso lado. Quando entramos no mundo espiritual, esquecemos esses preceitos. Quando caminhamos para o Mestre Jesus, para o eterno esposo, para o marido dessa igreja fiel, abrimos mão desses preceitos. E aí tentamos levar uma vida meio leviana, como dizem no ditado, aquele crente meio Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo, tentando flertar lá e cá. E Tiago é muito claro quando ele diz: não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Você precisa tomar uma decisão. E quando ele escreve, ele fala uma palavra dura que nós já tratamos aqui quando estudamos a carta de Tiago: adúlteros e adúlteras. É assim que ele chama aqueles que tentam ficar um pouquinho lá e um pouquinho cá. Jesus continua. E no capítulo, no verso de número 13, ele então começa a diagnosticar essa igreja. Ele é aquele que no capítulo 1 nós lemos a respeito da pessoa que está andando no meio dos 7 candeeiros. Ele é aquele que anda no meio da igreja para sondar o que está acontecendo. E nada do que acontece aqui nessa igreja física ou aqui nessa igreja espiritual passa desapercebido aos olhos dele. Então não adianta ficar com vergonha de chegar perto dele para assumir os seus pecados. Ele já sabe deles. A única coisa que ele quer é que você confesse e deixe. A única coisa que ele quer é que você se arrependa de ter feito e agora tome uma nova decisão. Ele começa então escrevendo para essa igreja e diz: olha, eu sei aonde você habita. Eu conheço o lugar aonde você está instalado. E eu sei que o lugar onde você está instalado é um templo para Satanás. A Bíblia já vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Mas isso é um jargão muito antigo, um verso que parece não ter muita importância para nós hoje. Quando nós pensamos no nosso mundo atual, precisamos fazer uma releitura disso. Quando pensamos no mundo de hoje, observamos que as pessoas querem de tudo, ou de todas as formas possíveis, se afastar de Deus. Como dissemos aqui na semana passada, as pessoas querem provar que Deus não existe, porque se Deus não existe julgamento futuro. E se não existe julgamento futuro, então eu estou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. A maioria das pessoas que viram as costas para Deus e se dizem ateus ou neo-ateus, são aquelas pessoas que na verdade a única coisa que eles querem é um atestado de liberdade para viver tudo aquilo que eles gostariam de viver, mesmo sabendo que não podiam. Às vezes as pessoas param e perguntam: pastor, mas a gente vai ter que viver a lei do Antigo Testamento? Não, você vai precisar viver a lei moral de Deus. Lembra da história de Caim e Abel? E Deus ainda não tinha dado para Moisés a lei. Deus ainda não tinha escrito a lei nas tábuas. Mas isso não fazia diferença, porque lá no jardim do Éden, lá no jardim das delícias, antes desse pecado terrível do homicídio, matar já era errado. Por quê? Porque a lei moral de Deus é muito maior do que a sua lei escrita. Às vezes nós atentamos demais para o que está aqui, ou nem tanto quanto deveríamos. Mas o que a gente verdadeiramente precisava nos preocupar é o que Deus pensa. É a lei moral dele colocada no nosso coração. Hoje, conversando com um amigo, falávamos exatamente sobre isso. Como que o princípio de moral acabou nos nossos dias. Até um tempo atrás, se você entrava em um certo ambiente e você achava um objeto valioso em cima da mesa, a gente pegava aquilo e escondia para ninguém mais ver. Chegava para o dono e falava: ó,
você esqueceu isso e isso lá em cima da mesa, eu guardei para você em tal lugar assim, assim. Depois você passa lá e pega, para não correr o risco de subir. Hoje a gente não pode nem andar na rua falando no celular que tomam da gente na mão. Por quê? Porque o princípio moral acabou. Antes a gente tinha vergonha de enfrentar o nosso pai e a nossa mãe. A gente tinha vergonha de às vezes perguntar a eles alguma coisa quando eles estavam perto de adultos. E isso não faz muito tempo, porque eu sou velho, mas não é tanto assim. Não é? Há pouco tempo atrás. Só de olhar para o pai e para a mãe a gente já sabia, eu posso perguntar, eu não posso. Está na hora ou não está? E a gente fazia alguma coisinha para poder escapar. Me lembro que na minha adolescência os rapazes chegavam lá no portão me chamando para poder ir andar de bicicleta, jogar bola e fazer qualquer coisa. É um olho neles, outro olho na mãe. E de repente, de acordo com o que eu olhasse para minha mãe, a desculpa já estava pronta. Não, rapaz, estou cansado demais. Hoje não vai dar para ir. Por quê? Porque nós tínhamos esse preceito moral. A igreja hoje está fincada, está estabelecida no meio de um povo que não quer mais nada com Deus. Nós já tratamos aqui a respeito de Romanos capítulo 2, quando o final do capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro de Romanos vem tratar exatamente disso. No final do capítulo 1, Paulo fala para os romanos: olha, Deus se revelou a vocês, Ele se mostrou a vocês, Ele se entregou a vocês, e a única coisa que vocês fizeram foi rejeitar Ele. Então sabe o que Ele fez? Ele entregou vocês para o desejo que vocês têm. Quer pecar? Peca. Quer afundar no pecado? Afunde. Quer afastar-se de Deus? Afaste-se. Só não ponha a culpa nele, porque ele fez tudo para você ter uma vida excelente. Hoje vemos pessoas sofrendo desesperadamente com essa pandemia. Por quê? Porque ninguém quer largar a vidinha boa que tem. Muito mais do que se preocupar com o que se vai largar, deveriam se preocupar com o que vão herdar, porque essa terra vai acabar, mas a eternidade não. Jesus começa a escrever para essa igreja: olha, eu sei aonde você habita, eu sei que a situação em volta de você não é fácil, eu sei que ser crente em Ipatinga em 2020 não é brincadeira, eu sei que carregar o meu nome pelas ruas dessa cidade pós-moderna de pouco mais de 50 anos, onde as pessoas acham que mora numa mega capital, é uma coisa fora do normal. Vivemos numa cidade onde você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem. E não interessa como você adquiriu, só interessa se você tem ou se não tem. E às vezes as pessoas são colocadas em pedestais, são colocadas em altares exatamente por causa disso, porque elas têm uma eloquência muito boa, porque elas têm uma aparência muito boa, porque elas têm muito dinheiro, porque elas moram numa casa muito boa, porque elas têm um carro importado, mas isso não é garantia de nada. Jesus vem e chama essa igreja e diz: olha, eu sei a dificuldade que é para você estar onde você está. Ele está acompanhando o seu dia a dia. Ele sabe a luta que você passa. Ele está convivendo com você e Ele sabe como é difícil para você hoje manter a sua fé tão bombardeada de todos os lados. Mas Jesus disse para essa igreja: olha, eu sei onde habitas, que é o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a tua fé a mim. Muito mais do que conhecer a tormenta que você vive, Jesus quer conhecer a fidelidade que você tem. É por isso que dissemos aqui no início: o que passa à sua volta não pode interferir no seu relacionamento com Deus. O que se passa perto de você, a situação onde você está: pastor, mas você não faz ideia de como que é o meu local de trabalho. Faço mesmo não, mas eu tenho certeza de como pode ser o seu relacionamento com Deus. Você não faz ideia de como que é difícil viver na minha família. Não faço mesmo não, mas eu tenho certeza que nenhum deles é capaz de impedir você de fechar os seus olhos, entrar na sala do trono e conversar com seu pai em secreto. Nenhum deles. Não existe nada, absolutamente nada, que a gente possa usar como desculpa para não ter relacionamento com o Senhor.
Mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. É claro que tem, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Troque uma coisa pela outra. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, então baixa a Bíblia em PDF, em áudio no seu celular, coloca um fonezinho e vai ouvindo enquanto você está indo para o trabalho. Vai se alimentando da palavra. Hoje nós temos recursos aos milhares, não existe porquê eu ou você falamos para o Senhor que não temos tempo para Ele. Jesus quer saber aonde você habita, mas mais do que saber onde você habita, Ele quer saber como você vive nesse lugar. Qual é o seu procedimento nesse lugar? Como que você faz para passar os dias nesse lugar? Quando as pessoas se assentam para contar piadas, qual é a sua posição? Quando as pessoas se assentam para falar mal uma das outras, qual é a sua posição? Quando as pessoas se assentam para tramar o mal umas contra as outras, qual é a sua posição? Ele sabe aonde você habita, mas o que Ele quer realmente saber é se no meio desse lugar, dominado pelo mal, você consegue manter íntegra a sua posição diante dele. Por quê? Porque é com esse tipo de pessoa, é com esse tipo de igreja que Ele quer um casamento. Ele continua. Não negaste a fé a mim, nem mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha. Foi fiel testemunha de mim, entre vós, mesmo onde Satanás habita. Antipas era bispo de Pérgamo. Ele era um dos pastores daquela igreja. E a história de Flávio Josefo, de tantos outros escritores, vão dizer a mesma coisa. Esse homem começou a ser martirizado, ele começou a ser perseguido, esse homem começou a passar todo tipo de tormenta que você pode imaginar. Quando não conseguiam mais atormentar ele, começaram a atormentar a família dele, começaram a atormentar a igreja dele, e a pressão, a perseguição, a luta em cima deles foi cada vez maior. No momento em que ele está próximo da morte, cercado de soldados romanos preparados para acabar com a vida dele, o general desse exército pergunta: nega a Cristo e eu te deixo embora. Vira as costas para esse Jesus, abre mão do que você crê, abre mão do que você acredita e eu deixo você ir. É só você virar as costas para Jesus que a minha perseguição em cima de você acaba. Só que não é assim que acontece. Essa proposta ainda existe hoje. Essa proposta ainda faz parte do nosso dia a dia. Quantas pessoas estiveram assentadas ao lado de vocês nessa igreja ou em outra igreja e que hoje simplesmente viraram as costas e voltaram para o mundo? Quantas pessoas não suportaram a pressão, não aguentaram na hora em que realmente as coisas apertaram e abriram mão, desistiram? Quando esse homem está a minutos da morte, sabe qual é a resposta dele? Como eu poderia virar as costas para aquele que morreu por mim? Como eu poderia negar alguém que me amou tanto? Como eu poderia desprezar alguém que me provou tudo o que ele me provou? Como? Ele não fala que ele não queria, porque medo todo mundo tem, pavor todo mundo tem, ninguém quer morrer. Ele está diante da morte, ele sabe que aquelas pessoas vão acabar com a vida dele, mas ele prefere criar um problema para si do que criar um problema com Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eles vão continuar me torturando, eu não sei se vai ser uma morte lenta ou uma morte rápida. O que eu sei é que eu não posso perder o que eu tenho com Cristo. Às vezes nós paramos, irmãos, de pensar nisso, paramos de nos preocupar em como vai ser esse acerto de contas, na hora que ele te chamar no cantinho e falar: me mostra as suas mãos, o que você fez por mim? Eu te dei o Espírito Santo, eu te dei 9 dons, eu te dei acesso aos céus, eu te dei um nome escrito no livro da vida, eu te dei poder e autoridade, eu te dei tudo. O que você fez com isso?
eu te cerquei com os meus anjos, eu te protegi todas as vezes que eu pude. E o que isso resolveu? O que isso produziu em você, para mim? Quando não paramos para pensar nessas coisas, vivemos achando que está tudo normal. Esse homem escreveu o seu nome na história como um testemunho de vida. Pode fazer comigo o que vocês quiserem, porque Jesus eu não nego. Podem tirar a minha vida, pode acabar com a minha família, pode acabar com tudo. Dele eu não abro mão. É esse nível de fidelidade que o Senhor quer de nós. É esse nível de sinceridade que Ele requer dessa igreja. A carta continua, no verso de número 14. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Quando você estiver na sua casa, você dá uma lida lá em Números 32, se me falha a memória, acho que é número 32, que fala a respeito dessa história. Todo mundo conhece Balaão, mas não porque ele era o profeta de Deus. Todo mundo conhece Balaão, mas não porque ele era um homem usado por Deus. Não, o seu nome não ficou na história pelos seus grandes feitos pelo Senhor. Mesmo sendo profeta do Senhor, o nome dele não aparece porque ele faz algo de especial. O nome dele aparece porque ele envergonha aquele que o chamou para a missão que ele tinha. Deus investe nele um ministério, investe nele um dom, e agora Ele quer negociar esse dom, Ele quer receber presentes e valores por esse dom. E o pior, ele vai chegar ao nível, ao ponto de estar tão cego, de estar tão distante de Deus, de estar tão fora do foco do Senhor, que ele vai tentar colocar o povo de Deus no caminho da perdição. É um absurdo, irmãos, o que a gente está vendo hoje no cenário nacional. É assustador como a igreja do Brasil está caminhando cada dia mais para uma destruição total. Como nós já dissemos aqui, nunca se teve tanto acesso a conhecimento como se tem hoje. Mas infelizmente, os analfabetos bíblicos estão aumentando e aumentando e aumentando. Ainda somos daqueles que buscamos conhecimento nos filmes, nas novelas, nos desenhos. Não se tem mais tempo para analisar a sã doutrina, porque quando se analisa a sã doutrina, a primeira preocupação que vem no coração: eu preciso temer a Deus. Quando você lê o relato na sua casa, você vai ver que as pessoas chegam lá com os presentes para conversar com ele. Ele fala: eu vou conversar com Deus, e o que Deus falar comigo, eu falo com vocês. Deus fala com ele: não vai, não manda no caminho deles, não segue essas pessoas. Mas ele é provado, e provado, e provado, até que ele se entregue. Ele está no caminho, e o nome dele é escrito na história exatamente por causa disso, porque ele é conhecido como o homem que foi salvo por uma mula. Olha que coisa absurda. Um profeta de Deus, ungido por Deus, separado por Deus, necessitar de um animal irracional abrir os olhos dele quando a pecaminosidade dos atos que ele estava cometendo. Jesus em um certo momento chega a dizer: olha, se vocês conseguirem calar a boca de todas essas pessoas, Deus pode levantar filhos dessas pedras. Para ele, isso não faz diferença. Quando a gente para analisar essa história de Balaão, isso nos assusta. E é complicado porque Jesus vai virar para essa igreja e vai dizer: olha, aí no meio de vocês tem pessoas que sustentam essa doutrina, que alimentam essa doutrina, que não deixam esse tipo de pensamento morrer, que não deixam esse tipo de prática. Ele não fala na cidade onde vocês estão, ele fala no meio de vocês. Quantos são os que moram em Patinga, que não frequentam mais uma igreja, porque entraram e conheceram um Balaão? Pessoas que experimentaram Deus através da pessoa errada.
pessoas que experimentaram Deus através de um trauma, e essa pessoa jogou a culpa toda em Deus, e parece que foi Deus que falhou com ela. Eu já disse para vocês aqui nessa igreja, eu autorizo qualquer um de vocês a sair da igreja a qualquer hora. É só você me provar que Deus não cumpriu com você tudo aquilo que Ele te prometeu. No dia que Ele não cumpriu com você o que Ele te prometeu, você está liberado para ir embora. Porque eu te garanto que Ele nunca vai ficar te devendo nada. Jesus disse para essa igreja: olha, toma cuidado, porque no meio de vocês tem pessoas que estão gostando dessa ideia de levar o povo de Deus à destruição, de alimentar o povo de Deus com coisas erradas, com alimentos para ídolos, com prostituição, com alimentos carnais, com coisas terrenas. Tira esse pensamento do meio de vocês. Tira esse pensamento de dentro dessa igreja, porque eu quero um relacionamento sério com essa igreja. Ele continua. E no verso de número 15, ainda no verso no verso de número 15, ele diz: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Você vai se lembrar que na primeira carta que nós estudamos na igreja de Éfeso, depois de fazer o diagnóstico da igreja, depois de colocar os erros que ele tinha a respeito daquela igreja, Jesus vira para aquela igreja e diz: olha, mas tem um negócio a favor de vocês. Eu enxerguei um ponto a favor. Vocês odeiam os nicolaítas assim como eu odeio. Lembra que nós estudamos isso? Agora é o contrário. Agora Jesus está falando para essa igreja, está dizendo para eles: olha, os nicolaítas estão aí, e tem muita gente acompanhando o caminho deles. Tem muita gente achando que pode me servir, se alimentando de prostituição, se alimentando de mentira, se alimentando de erros, se alimentando de ídolos, se alimentando de um monte de outras coisas. Arranca o mal, e o Senhor fará presença do nosso meio. Dezenas e dezenas de vezes nós já ouvimos por que o avivamento da igreja do Senhor parou. Porque a ação do Espírito Santo da igreja parece ter esfriado. Porque infelizmente falta lenha aqui embaixo, lenha de qualidade para o fogo pegar. Estamos misturados com muita coisa. A nossa adoração já não é mais a mesma, a nossa oração já não é mais a mesma, a música que cantamos já não atende mais à necessidade. Não sabemos mais o que estamos fazendo dia após dia, e se não pararmos desesperadamente para poder colocar o pé no chão e fazer como o filho pródigo, cair em si e ver aonde as nossas decisões estão nos levando, aonde as nossas atitudes estão nos colocando, perderemos o foco do Senhor. Verso 16, Jesus dá a sua orientação e diz: olha, arrepende-te. Para de fazer o que eu estou falando com vocês que vocês estão fazendo. Para com essas práticas. Se vocês não pararem, eu vou vir contra vocês. Sabe, irmãos? Às vezes eu fico imaginando essa cena. É como se de repente você saísse daqui e fosse lá para o Morro da Uzipa e esperasse uma carreta daquela bitrem carregada descer o morro. Aí você para no meio do asfalto com o braço aberto e fala: eu vou segurar ela com o poder do meu braço. Daria certo? Sim ou não? É exatamente isso que a gente tenta fazer quando enfrentamos a Cristo. Qual é a chance que a gente tem de vencer? Ele diz: olha, para de fazer o que você está fazendo, senão eu vou me levantar contra você. Se com Cristo a nosso favor a vida já é a luta que é, você imagina se Ele derramar sobre nós a taça da ira de Deus. Tem um momento que Ele chega para Abraão e diz: Abraão, olha, contempla toda essa terra, isso aqui tudo é dos seus filhos, mas não é para agora não, porque as pessoas que moram aqui ainda não encheram a taça da minha ira. Na hora que a taça da minha ira encher, aí nós vamos resolver o caso deles. Quando a taça encheu, Deus convoca Josué e fala: Josué, entra e elimina tudo, porque para mim não serve. Qual
Qual é a ideia, qual é o pensamento que o ser humano pode ter em tentar dar de frente com Jesus? Eles estão orientando essa igreja: olha, presta atenção, para de praticar essas coisas, porque se vocês não pararem, eu vou vir contra vocês. No verso 17, ele vai nos chamar para uma responsabilidade muito grande. Ele faz uso de uma linguagem jurídica, de um modelo jurídico. E ele disse: olha, eu vou dar para você uma pedra branca. A pedra branca era o símbolo usado naquela época para que o júri popular pudesse fazer o julgamento de alguém. A pedra branca seria para o inocente, a pedra preta para aquele culpado. E na hora do veredito final, a pessoa que estava ali dentro do tribunal, que seria o porta-voz da decisão do júri, ia chegar e ia escolher uma das duas pedras, sem precisar falar mais nada. Só por essa escolha já estaria resolvido. Jesus diz: olha, eu vou te dar, eu vou inocentar você. Eu sei que você é culpado, eu sei que você pecou, eu sei que você falhou, eu sei que você traiu a minha confiança, mas eu estou disposto a inocentar você. Basta você se arrepender e voltar a fazer aquilo que eu estou te mandando fazer. Basta você abrir mão das suas decisões e deixar que eu escolha por você. Eu estou pronto para arrancar a pedra preta e jogar fora e te dar uma pedra branca. E ele completa dizendo: olha, nessa pedra eu vou escrever um nome que só você conhece. Sabe o que isso diz para mim e para você? Jesus não está simplesmente interessado em pagar a sua dívida com Deus. Ele está interessado em te dar uma nova identidade. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Para ele é como se você nunca tivesse errado. Para ele é como se não tivesse nada no seu nome. É como se você recebesse uma cédula de identidade com um nome e um número totalmente diferente. E você vai lá na delegacia e pediu nada consta. Dá uma olhada para mim, o que é que tem no meu CPF? Nada. O que é que tem no meu RG? Nada. Aí você vai no Detran, confere minha CNH, vê quantos pontos tem aí. Nenhum. Mas como é que pode? Eu sei que eu devia. Eu sei que eu estava em débito. O que é que aconteceu? Ele te inocentou com o sangue da cruz do Calvário. Por quê? Porque ele quer um compromisso com você. Mas para ter um compromisso com você, ele quer que você tenha um compromisso com ele. Ele chama essa igreja e diz: olha, se coloca de pé e toma a sua decisão. E é o que eu peço a você nesse momento: que você possa se colocar de pé, que você possa se decidir por Cristo, que você possa optar em viver esse relacionamento fiel com Ele e pedir a Ele: Senhor, eu sei que eu já falhei, eu sei que eu já errei, eu sei que eu já passei do limite várias vezes, mas eu sei que o sangue vertido no Calvário tem poder para me purificar, tem poder para me transformar, tem poder para me dar uma segunda chance, tem poder para pegar os meus pecados e lançar no mar do esquecimento, para que o Senhor nunca mais se lembre dele. Mas eu preciso me arrepender, eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso mudar de atitudes, eu preciso assumir um compromisso de fidelidade, de honra ao nome do meu noivo, de honrar o nome daquele que morreu por mim, de honrar o nome daquele que pagou por mim na cruz do Calvário. Senhor amado, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, Pai amado, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, a viver a Tua verdade. Nós sabemos que é difícil, Senhor. Ninguém está aqui achando que a coisa vai ser fácil demais, mas nós temos a plena convicção de que na força do Senhor nós somos mais do que vencedores. E é isso que nós te pedimos, ó Pai. Revela as nossas mazelas, revela os nossos erros, revela as nossas falhas, nos mostra, Senhor, aonde nós temos errado. E Espírito Santo de Deus, nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo e nos faz entender a necessidade que temos de nos rasgar diante do Senhor, pedindo misericórdia, colocando a boca no pó, clamando pelo sangue do Senhor, clamando pelo sangue vertido no Calvário, que pode nos lavar, que pode nos transformar, que pode mudar a nossa
começar por mim. Toma, Senhor amado, a nossa vida nas tuas mãos. Toma, meu Pai amado, e arranca de nós aquilo que não presta. Tira, Senhor amado, aquilo que não deveria estar aqui, na nossa mente, no nosso coração. O Senhor tem a espada de dois gumes. O Senhor consegue penetrar, ó Pai, aonde ninguém mais consegue ir. O Senhor consegue entender, ó Pai amado, a nossa mente. O Senhor consegue entender os nossos propósitos. O Senhor consegue entender, ó Pai, a direção que tomamos a nossa vida. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda em nome do Senhor Jesus a sermos a tua igreja, a tua escolhida, a tua noiva por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tome assento, por favor. Nós já estamos caminhando para o fim. Queria só agradecer os irmãos que nos acompanham à distância. Que Deus possa te abençoar, transformar a sua vida e colocar essa palavra em prática no seu dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.